Diz assim a palavra do Senhor, Mateus capítulo 7, versículo 6. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se vos dilacerem. Vamos orar? Senhor nosso Deus, graças te damos pela tua palavra. Ó Deus bendito, temos aqui um dos ensinamentos mais complicados, difíceis de entendermos. E precisamos, ó Deus, como sempre, da iluminação do teu Espírito. Precisamos, Pai, da tua companhia, da tua, ó Deus, instrução nessa hora, pois somos muito limitados, Pai. Eu sou muito limitado, não só para compreender, mas também para transmitir. E os meus irmãos também são limitados, Pai. Precisamos todos, ó Deus, que o Senhor opere eficazmente em nossos corações. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse é um dos textos, como eu mencionei na oração, mais complicados da gente entender. Jesus está dizendo, não deis aos cães o que é santo, não deis aos porcos as vossas pérolas, porque porcos podem pisar nas pérolas que vocês lançam a eles e ainda podem voltar e se dilacerar vocês. A gente pensa em porco, alguns de nós talvez pensem diretamente naqueles porquinhos bonitinhos, rosadinhos, dóceis. Alguns até são porcos de estimação, né? Mas Jesus não tem em mente esse tipo de porco, não. Vamos tentar entender o que Jesus quer dizer. O que ele tem em mente para chamar algo de santo, algo comparável a uma pérola. E por outro lado, o que ele tem em mente quando ele diz que existem cães e existem porcos. Primeiro vamos tentar entender o que ele entende como sendo santo e seja comparável a uma pérola, né? Nós podemos entender aqui, deixa eu, antes disso, explicar uma coisa. A gente dificilmente vai ter uma explicação exata do que Jesus tem para o significado aqui. Veja, o versículo não está desconectado das outras coisas, mas as conexões não são simples de ser feitas. Quer ver? Se você observar do versículo 1 ao 5, a gente estudou isso semana retrasada, Jesus está dizendo, olha, não julgueis para que não sejais julgados. Com o mesmo critério, a mesma medida que vocês aplicarem, vocês vão também sofrer a mesma coisa. E aí ele fala do argueiro, olha, não tem como você querer tirar um cisco do olho do teu irmão tendo um argueiro, uma trave na frente do teu próprio olho. Então você primeiro tem que tratar de si mesmo, né? Tomar percepção, consciência do seu próprio pecado, para que então você possa abençoar a vida de alguém e contribuir com a edificação e a santificação do teu irmão. Então, Jesus acabou de falar, olha, cuidado na hora de vocês julgarem, porque vocês podem estar numa condição pior do que aqueles a quem vocês estão julgando. Aqui no versículo 6, ele está nos ensinando exatamente a fazer um julgamento. E aí algumas pessoas vão perceber alguma contradição em Jesus, mas não há contradição. Do versículo 1 ao 5, ele está nos ensinando que nós não devemos julgar como? Considerando-nos superiores aos outros. Né? Considerando que nós somos melhores, estamos em melhores condições do que os nossos irmãos, o que não é verdade. Então, esse julgamento, dessa forma, seria um julgamento hipócrita. Até porque, eu vou falar talvez mais disso depois, se você observar o versículo 15 do capítulo 7, vai falar, acautelai-vos dos falsos profetas. Quer dizer, ele também está falando aqui para você fazer um julgamento.
Você vai ter que discernir quem são os falsos profetas para você tomar cuidado com eles. Então, esse versículo de número 1, não julgueis para que não sejais julgados, ele é muito mal utilizado. Aliás, essa semana foi muito emblemática, né? Porque aquela desgraça do aborto no domingo passado, né? Como uma resposta a um crime, quer dizer, um crime não tem como remediar um outro crime, e eu deixei meu ponto de vista, né? No Facebook, alguém cristão escreveu para mim: nós não podemos julgar. Eu falei: não, querido, você não entendeu o que está escrito aí. Precisa entender o que está escrito na Escritura. Você não pode usar um texto como esse de qualquer maneira, né? Assim como o versículo 6 é perigoso também, e é o que a gente vai estudar hoje. Não deis aos cães o que é santo. Aí você vai começar a dizer: não, você é cão, você é cão, você é porco. Eu não posso ministrar coisas boas para vocês, eu não posso me dedicar por vocês, porque vocês são esse tipo de raça que Jesus falou para eu tomar cuidado. Não, a gente também não pode fazer isso. Então, a gente precisa de muita sabedoria, de muita prudência para compreender o que Jesus está nos dizendo aqui. Então, num certo sentido, o versículo 6 está dizendo sim para a gente fazer um julgamento. No sentido de ter discernimento, ou discernir quem é quem. Quem são aqueles que estão diante de nós? Né? Mas então, falando sobre o que é santo, o que é pérola, a gente também vai ter muita dificuldade de entender exatamente. Será que Jesus está falando sobre o Evangelho? Será que o Evangelho é essa pérola? É isso que é santo? Será que a igreja, né, o povo de Deus, a comunidade dos redimidos, será que ele está dizendo também que isso é muito precioso e não pode ser entregue aos cães e porcos? O que será que Jesus está dizendo? Eu não vou cravar aqui, talvez vocês encontrem algum pastor que vai cravar. Não, é isso aqui que Jesus está dizendo. Eu, particularmente, ainda não tenho condições de dizer exatamente sobre o que Jesus está falando aqui, mas eu entendo, junto com alguém que é autoridade no Novo Testamento, que é o William Hendrickson. Ele diz aqui, olha, o que é santo, o que é pérola, que Jesus está dizendo. Ele diz: tudo quanto está em especial relação com Deus e, consequentemente, muito precioso. Ele diz ainda: aquilo que é separado do comum, que está em estreita relação com Deus e é consagrado a Ele. Então, eu não vou cravar para dizer exatamente o que é, então vou ficar dessa forma mais generalizada. O que é santo? O que é considerado pérola? É tudo aquilo que está em relação com Deus, tudo aquilo que pertence ao Senhor, tudo aquilo que é consagrado ao Senhor. E aí eu coloquei aqui 3 coisas, pelo menos. Primeira coisa, o Evangelho de Cristo, a boa notícia da salvação. O texto de 2 Coríntios, eu vou citar todos os textos, você não precisa abrir se você não quiser, tá? O texto é 2 Coríntios 4, versículo 7, diz assim: temos, porém, este tesouro, e se você ler o contexto, ele está falando sobre o Evangelho de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, que somos nós, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Quer dizer, isso que é tão precioso, que é tão maravilhoso, está sendo carregado pelo mundo por nós, que somos vasos de barro, quer dizer, somos frágeis, somos imperfeitos. Então, o Evangelho é algo que é santo. O Evangelho é algo que pode ser comparado a uma pérola de grande valor. A mensagem do Cristo Salvador, morto em nosso lugar. Essa é uma verdadeira pérola. É algo de maior valor que eu e você temos, que temos que zelar, temos que cuidar. Com todo carinho, com todo cuidado, que a nossa vida está posta nesta verdade, na verdade do Evangelho. Uma outra coisa muito preciosa, muito cara para o Senhor é a igreja. Em Atos, capítulo 20, versículo 28, o apóstolo Paulo diz aos presbíteros de Éfeso o seguinte: atendei por vós, atendei no sentido de, olha, cuidem de vocês mesmos e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Cuidem da vida de vocês,
mas também cuidem da igreja, porque o Senhor constituiu vocês bispos para pastoreardes a igreja de Deus, olha só, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Então, o valor da igreja é muito alto para Deus. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Tem igrejas que trazem para o seu púlpito, ou seja, para estar à frente, ensinando e falando ao povo, pessoas desconhecidas. E nós não podemos, a liderança, os presbíteros, os pastores, têm que tomar muito cuidado com isso. Por quê? Porque nós não podemos permitir que lobos vorazes, ou nos termos do versículo 6, cães e porcos assumam liderança à frente da igreja, porque a igreja é algo precioso para o Senhor. O Senhor comprou com o seu próprio sangue. Além do evangelho e além da igreja, a nossa vida em particular também é uma terceira coisa muito preciosa que é consagrada ao Senhor, comparado sim a algo santo e a uma pérola de grande valor. Aqui no livro de Mateus, no capítulo 8, versículo 11, Jesus diz assim: digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Espera aí, são vidas, são pessoas que vão vir de todos os cantos do mundo e vão se assentar à mesa com os caras, vamos dizer assim, mais importantes na história do povo de Deus, Abraão, Isaque e Jacó. Foi deles que a nação de Israel nasceu, e para quem estava ouvindo Jesus aqui nesse contexto, eram realmente os patriarcas, pessoas de extremo valor, e ele está dizendo, as pessoas que estão vindo de outros lugares do mundo são igualmente importantes, porque estarão assentados junto com eles à mesa, e olha, é no reino dos céus. São a estes, pessoas extremamente valiosas, para quem o Senhor vai dar o seu reino. E ainda no capítulo 16, versículo 26, pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E aí uma pergunta paralela, ou o que dará o homem em troca de sua alma? O que você pode dar em troca da sua alma? Porque a sua alma é muito valiosa. Qualquer coisa que você entregar vai ser menos, vai ter um valor menor, porque a tua alma tem um valor infinito para Deus. Então a nossa vida em particular também é algo santo. Tem muitos textos que eu poderia citar, textos que falam que nós somos habitação do Espírito Santo. Peraí, para Deus, o próprio Espírito Santo habitar em nós, é porque de alguma maneira nós nos tornamos importantes quando nós fomos resgatados pelo sangue de Cristo. O nosso valor não é nosso intrínseco, mas é derivado de Jesus Cristo. Então veja, Jesus está dizendo, não deis aos cães o que é santo. Não deis aos cães o evangelho. Não deis aos cães a igreja, não entreguem na mão deles. Não deis aos cães a vida de vocês, eles não vão cuidar de vocês. E também ele diz, não lanceis ante os porcos as vossas pérolas. Não dê para eles, não ache que isso aqui que é importante para você vai ser importante para eles, porque não vai ser. Eles não vão cuidar bem, eles vão tratar muito mal. E agora nós vamos tentar entender quem são os cães e os porcos. Hendrickson diz o seguinte, entre os judeus, os cães das ruas eram considerados como algo de pouquíssima valia. A referência aqui não é a cãezinhos de estimação, e sim a cães grandes, selvagens e feios. Ser devorado por cães, inclusive, se você já leu a Escritura, você vai saber disso, ser devorado por um cão é sinal da maldição de Deus. Né? E com relação aos porcos, eles também são considerados aqui igualmente desprezíveis, imundos. Os judeus eram proibidos, inclusive, de comer a carne de porco. Enfim, ao longo da Escritura, nós percebemos que os cães e os porcos são considerados como animais sem nenhum valor. Sem nenhum valor.
aqui no nosso país, pelo menos nos lugares por onde eu já passei, os cães eles estão recebendo um valor cada vez maior por parte dos homens. E, bem, acho que a gente tem que cuidar realmente dos animais, dos nossos bichinhos de estimação e tudo mais. Nada contra isso. O problema é quando isso extrapola, né, aquilo que deve ser considerado adequado na relação entre um homem e um animal. Mas quando eu visitei o Peru no ano passado, eu vi na rua, a Mara deve se lembrar também, quando a gente estava passando de ônibus, é matilha que fala, né? Quando tem um conjunto de muitos cães de rua. Lá tinha, muito cachorro espalhado pela rua, mas teve uma hora que a gente viu, eles estavam todos juntos. E era esse tipo de cães aqui que o Hendrickson está se referindo. Animais que estão realmente à caça de comida, eles são imundos, eles não têm nenhum respeito por ninguém, né? Então, é esse tipo de animal que Jesus está dizendo aqui, né? No livro de Pedro também usa esses dois animais quando ele diz assim: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Ele está se referindo aqui a pessoas que tiveram contato com o que é santo, com aquilo que é valioso, foram por algum momento beneficiados por isto, pelo Evangelho de Cristo, no convívio com o povo de Deus, mas eles voltaram à antiga vida. Por isso que ele fala que o cão voltou ao seu próprio vômito. Você já viu o cachorro comendo o seu próprio vômito? É nojento, eles fazem isso, né? E a porca lavada voltou para a lama, porque a natureza dele voltar do porco encostado da lama. Então, tentando já definir, nos aproximar daquilo que Jesus está dizendo aqui, eu entendo que o cão é aquele que não sabe discernir o que é santo. O porco é aquele que não sabe valorizar uma pérola. Esses dois animais, nesse verso, eu entendo que representam homens e mulheres, obviamente, que são desprezadores das coisas de Deus, que são inimigos declarados de Deus, que são rebeldes, contumazes, blasfemadores. Pessoas que em algum momento nós vamos perceber que elas se enquadram nesse tipo nessas características, nesses adjetivos, e nós vamos ter que chegar num momento em que nós vamos privar delas a comunicação do Evangelho, privar delas a participação nas coisas santas do Senhor, privar delas, talvez, a nossa amizade, para que elas não nos destruam, para que elas não se voltem contra nós. Algumas aplicações aqui. Algumas aplicações, primeiramente, eclesiológicas, ou seja, aplicações que têm a ver com a igreja. Capítulo 7 mesmo, versículo 5, diz assim: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Então, gente, a nossa igreja precisa ser uma igreja que se opõe a falsos profetas. Se pessoas surgirem do nosso meio, anunciando verdades ou anunciando ensinos que se confrontem com as verdades que têm sido proclamadas, a igreja precisa se posicionar. A igreja precisa se opor a isto e pôr de lado essa pessoa. Paulo dava orientações como essa às igrejas que ele instruiu. Se alguém dentre vós surgir ensinando coisas diferentes do que vocês aprenderam, vocês devem se opor a eles. Sabe o que muita gente faz? Não, mudou, veio um presbítero, mudou o pastor, ou sei lá o que está... não estou gostando, a pessoa sai fora. Quando, na verdade, ela tem que ficar
e tem que se posicionar contra aqueles que estão trazendo o mal para dentro da igreja. Cada um de nós tem compromisso com a edificação da igreja. Então temos que tomar cuidado com falsos profetas. E também os maus obreiros, um termo utilizado aqui por Paulo, escrevendo aos Filipenses. Filipenses 3, versículo 2. Acautelai-vos dos cães, ele usa também aqui a expressão cães, acautelai-vos dos maus obreiros. Paulo faz essa conexão. Quem são os cães? Os maus obreiros. Acautelai-vos da falsa circuncisão. Ou seja, quem são os obreiros? São as pessoas que têm alguma posição de liderança na igreja. Pessoas que não são dignas da posição de influência que elas exercem. Então, vocês devem tomar cuidado, ele está dizendo. E ainda, usando aqui o texto de Romanos 16, versículos 17 e 18, nós devemos também ter muito cuidado com aqueles que promovem divisão e promovem o pecado de outras pessoas na comunhão da igreja. Paulo diz assim: rogo-vos, irmãos, que noteis, prestem atenção, noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos. E a palavra escândalos tem a ver com pecado, ou seja, que eles provocam que outras pessoas cometam pecado também. Em desacordo com a doutrina que aprendestes, afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Porque eu tenho até medo de pessoa que fala muito mole, que fala muito dócil, pessoa que chega elogiando demais, são pessoas perigosas. A gente tem que tomar cuidado. Então são aplicações eclesiológicas, ou seja, para a igreja como um todo. Uma outra aplicação, ou algumas outras aplicações, é no sentido missionário. Aplicações missionárias. Jesus diz o seguinte, em Lucas, está registrado em Lucas, capítulo 10, versículo 10, ele diz assim, ele está falando com os seus discípulos que saíram para pregar o evangelho em algumas cidades. Ele diz assim, quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai, até o pó da vossa cidade, que se nos apegou aos pés, sacudimos contra nós, não obstante sabei que está próximo o reino de Deus. Então ele está dizendo, se vocês chegarem numa cidade que não recebeu vocês, que não recebeu o evangelho, vocês não fiquem lá. Vocês saem gritando, sacudindo o pé, até o pó dessa cidade eu sacudo, e vocês fiquem sabendo que o reino do Senhor, o reino de Deus, está próximo. É um posicionamento bem contundente. Então essa é uma aplicação missionária. Quando nós nos aproximamos de famílias, de casas, que eventualmente não nos recebam, não queiram abrir espaço à pregação do evangelho, nós não vamos, obviamente, extrapolar o limite, forçar uma barreira, mas nós vamos realmente falar a eles, olha, o reino do Senhor está próximo, e se você não se converter, você terá de acertar contas e você será destruído por conta disso. Enfim, palavras que possam expressar a gravidade de não receber o evangelho. E a gente está meio acostumado, né, com aquela política da boa vizinhança, como é que é uma expressão? Ser politicamente correto, né? Essa é a expressão que eu queria lembrar. A gente quer ser politicamente correto e a gente acaba sendo infiel ao evangelho. O evangelho é assim mesmo. Se você crê no Senhor Jesus Cristo, tem a promessa de ser salvo. Mas se você não crer, você está condenado. Então, o evangelho não é politicamente correto. Nós não podemos, para sermos fiéis a Deus, ser politicamente corretos nesse sentido. Claro que a gente não vai ser mal educado, não podemos, né? Paulo vai dizer, tenham palavras agradáveis, transmitam graça aos que ouvem, mas a gente não pode ser irresponsável com esse tesouro que nós carregamos.
Um outro texto é o de Atos, versículo 18, capítulo 18, versículos 5 e 6, diz assim: quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Cristo é Jesus. Então ele estava trabalhando e nos sábados ele ia pregar na sinagoga. Quando chegou Silas e Timóteo, ele se entregou totalmente à palavra, ou seja, para testemunhar, para falar da palavra ali onde ele estava. E aí diz o versículo 6: opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes, fez aquilo que Jesus falou em Lucas, e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu dele estou limpo e desde agora vou para os gentios. Então ele estava buscando os judeus. Quando os judeus se opuseram a ele e blasfemaram, ele não ficou tristinho, eles não quiseram me ouvir e tal. Não, ele falou: agora o sangue de vocês está sobre a cabeça de vocês, eu estou livre. Agora eu vou para os gentios. Ainda sacudiu as vestes, falando: vocês se cuidem agora, vocês vão se acertar com Deus. Então essa é uma aplicação missionária. Uma vez que nós somos chamados a pregar o evangelho, isso tem implicações para nós também. Nós vamos encontrar lares, pessoas que não vão querer aquilo que nós estamos anunciando, o evangelho de Cristo. Então, nós precisamos deixar cientes que aqueles que negam a Cristo serão negados por Ele diante do Pai e terão um destino extremamente triste e doloroso. E uma terceira aplicação, agora mais na ordem subjetiva aqui, pessoal, da nossa vida, do nosso coração. Uma vez que, como disse aqui o apóstolo Paulo aos presbíteros de Éfeso, que a nossa vida, que nós somos comprados, pelo sangue de Cristo, isso denota que há um valor muito grande a partir do momento que houve esse pagamento. Então nós temos que tomar cuidado com aqueles que vão tentar nos desencaminhar, tirar-nos do caminho do Senhor. No livro de João, capítulo 10, versículo 10 em diante, Jesus diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário, não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. A aplicação que eu quero fazer disso é a seguinte: Jesus está alertando, olha, tem lobos que vão querer vir e atacar vocês. Não se entreguem a eles. Não ouçam eles. Vai ter mercenários que vão querer vir e se aproveitar de vocês. Não deem ouvidos a eles. Tomem cuidado com eles. Então, é uma aplicação importante para a nossa vida. Não nos entreguemos àqueles que não têm interesse de servir a Deus com fidelidade, que não têm compromisso com a palavra de Deus. Não nos entreguemos a eles. E também os falsos cristos e falsos profetas que são mencionados em Mateus 24, 24. Diz que surgirão falsos cristos e falsos profetas, olha só, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Ou seja, Jesus está falando, vai ter gente que vai fazer coisas maravilhosas para tentar arrebatar vocês. Se vocês forem movidos pela experiência, ou seja, por aquilo que vocês estão vendo, vocês então serão enredados, serão laçados por eles. Mas se vocês se mantiverem fiéis à minha palavra, então vocês estarão seguros. Então, aplicação mais subjetiva para a gente, tá?
só repetindo aqui, aplicações eclesiológicas. A igreja tem que tomar cuidado para afastar aqueles que têm más intenções em relação à igreja. Segundo, aplicação missionária. Nós temos que nos distanciar daqueles que rejeitam o evangelho, mas não sem deixar claro a gravidade da posição que eles estão tomando. E por último, essa aplicação mais subjetiva da nossa vida e do nosso coração. Nós temos que tomar muito cuidado para não sermos enredados, né? E aí você pensa, não, mas eu tenho cuidado com isso, eu não, de modo nenhum, eu já vivi isso, já vivi aquilo, eu não posso, hoje eu tenho mais maturidade. Ok, mas olha, quem pensa estar de pé, saiba que pode cair a qualquer momento. Tá? Basta você começar, de repente acabou de conhecer um canal no YouTube, começou a ouvir aquelas palavras, são palavras aparentemente que fazem sentido, que trazem algum sentimento ao teu coração. Cuidado, cuidado, cuidado. Já tivemos aqui irmãos com mais de 70, 80 anos de idade que nasceram na igreja, ouviram o evangelho em igreja. Não estou falando que a igreja presbiteriana é a melhor de todas, é a única, não, nada disso. Mas pressuponho que uma igreja presbiteriana tenha ensinado o evangelho ao longo de toda a vida desse irmão, de mais de 80 anos. Só que ele começou a dar ouvidos às vozes que ele ouvia na televisão. E começou a cativar o coração dele. E ele então abriu mão de tudo aquilo que ele viveu toda a sua vida para aquela nova experiência, aquela nova realidade que ele viveu. Então, meus irmãos, nós temos que tomar muito cuidado, muito cuidado. Temos que nos concentrar na palavra de Deus e não abrir mão dela. Nosso compromisso maior é com a palavra de Deus. Sobretudo, temos que guardar o nosso coração, que ele pertence somente ao Senhor. Algumas lições para a gente acabar, de terminar. Primeira lição: Jesus nos considera mordomos, administradores, despenseiros de um tesouro, o qual devemos dispor aos homens com fidelidade, prudência e reverência. Vou repetir. Jesus está nos considerando mordomos, ou seja, aqueles que cuidam, que administram o que não nos pertence, mas pertence ao Senhor. Ele nos confia diversas coisas. Na igreja, na nossa vida, na nossa família, nós somos mordomos a serviço do Senhor. Ele pôs o seu evangelho, que olha, os anjos gostariam de poder proclamar o evangelho, e não foi dado para eles proclamarem, foi dado para nós. Então, nós temos que dispor aos homens tudo aquilo que Deus nos confiou, a comunhão com a igreja, os benefícios da palavra de Deus. Nós temos que fazer com que mais e mais pessoas conheçam essas coisas e participem dessas coisas. Temos que dispor aos homens essas coisas, mas temos que fazê-lo com fidelidade, com prudência e com reverência. Não é qualquer coisa. Não é como um produto que você vende, e depois que a pessoa comprou, aí ela se vira. Não. É algo extremamente importante, valioso. Paulo disse aos Coríntios: assim, pois, importa que os homens nos considerem ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Nós somos dispenseiros da graça, da multiforme graça de Deus, cada um de nós. Não é o pastor apenas, o ministro que prega. Não, cada um de nós temos dons, temos talentos, temos um raio de influência. Você é responsável por aquilo que está ao teu alcance e deve exercer bem, como um ministro do Senhor, como um embaixador do Senhor, as suas responsabilidades. Então, essa é a primeira lição. Segunda lição: devemos ter sabedoria para reconhecer aqueles a quem Jesus chama de cães e porcos. Não podemos sair de qualquer maneira dizendo quem é quem.
Não é na primeira tentativa que nós vamos dizer, não, essa pessoa aqui é isso ou é aquilo. O próprio apóstolo Paulo, por graça de Deus, foi transformado. E como a gente viu, o reverendo Fábio, no estudo de terça-feira, né, ele falou que Paulo era como um lobo, como um caçador. Quem acompanhou o estudo bíblico de terça-feira vai se lembrar. Paulo era terrível e Deus foi e alcançou. Então nós não podemos nos intimidar tão facilmente, mas também não podemos taxar pessoas dentro dessa categoria de qualquer maneira, desleixadamente, desistir das pessoas. Temos que tomar cuidado, ter prudência. Por isso que eu coloquei aqui, devemos ter sabedoria para reconhecer quem é quem. Em Mateus 10, 16, ele diz assim: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como serpentes e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas sinagogas. Então, tenham sabedoria. Prudentes como as serpentes, mas também sejam simples como pombas. Nós precisamos buscar esse equilíbrio. E a terceira e última lição: ao identificarmos aqueles a quem Jesus chama de cães e porcos, quando identificarmos essas pessoas, tenhamos cautela, mas não deixemos de amá-los e orar por eles. E a gente não pode pegar um versículo e desconectar de todo o contexto, né? Olha no capítulo 5 de Mateus aí. Vai lá. Mateus 5, 44. Leia comigo, meu irmão, minha irmã. Eu, porém, vos digo, vamos ler junto, gente. Amai-vos os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Então você tem que tomar cuidado. Quando você encontrar um desses cães e porcos, suínos, que nós vamos encontrar, não pode se frustrar, não. Jesus já falou, eles existem. Eles estão por aí. Quando a gente encontrar, a gente tem que tomar cuidado. Espera aí, não vou me entregar totalmente, eu não vou abrir caminho para que ele exerça a liderança na igreja, eu não vou continuar insistindo na pregação do evangelho para ele, mas eu vou fazer uma coisa. Eu vou amar ele. E eu vou orar por ele. Porque eu não posso quebrantar aquele coração. Mas o Senhor pode. O Senhor pode. O Senhor é todo poderoso. Vamos orar? Graças te damos, Senhor, pela tua palavra, que nos ensina, que nos orienta, que nos corrige, mas que também nos encoraja a seguir adiante. Dá-nos, ó Deus, prudência e sabedoria, para que possamos, ó Deus, não extrapolar os limites. Nós não devemos intencionalmente colocar a nossa vida em risco. Mas a verdade é que o tempo todo ela está em risco. E que o Senhor nos proteja dos homens maus. Que o Senhor dê livramento ao teu povo, Pai. Tanto no sentido ideológico, do discurso político ou discurso religioso, mas também no sentido vital mesmo, porque em muitos lugares, ó Deus, o teu povo é perseguido e morto por conta do testemunho. Ó Deus bendito, graças te damos porque nós podemos, Pai, desfrutar do que é santo, desfrutar do que é comparável a uma pérola de grande valor, e isto fazemos com liberdade. Obrigado, Senhor. Que o Senhor ministre aos nossos corações, Pai, essa palavra. Possamos, ó Deus, continuar a refletir nela,
ao longo da nossa semana e o Senhor deu o direcionamento adequado para cada um de nós.